Informativo Clique no Ar. Oferecimento. Vamos Linhas Terrestres. Mais conforto em suas viagens. Loja Diego Acessórios. A melhor e mais barata da cidade. Casa Nova Kids. A loja dos sonhos para seu filho. Emanuel Confecções. Qualidade e preço baixo. E Bazar 13, servindo bem para servir sempre. Olá, seja muito bem-vindo ao informativo Clique no Ar. As principais informações da semana você acompanha no programa desta sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Confira comigo os destaques desta edição. PM vai reforçar policiamento durante as provas do Enem. Depois de 7 anos, homem acusado de homicídio foi absolvido pelo Tribunal do Júri em União. Estudante que desapareceu em Teresina após a prova do Enem foi encontrada na cidade de União. O Centro Cultural de União recebe o espetáculo Jovita. A última revisão solidária para o Enem 2019. Moradores da localidade Bandeira realizam bingo para a limpeza do açude local. E confira a movimentação esportiva de União com Alejandro Fernandes. Essas e outras informações você acompanha no programa de hoje. A Polícia Militar de União vai reforçar o policiamento para evitar incidentes com paredões de som no segundo dia de aplicação das provas do Enem em União. O Enem 2019 teve início no último domingo, dia 3, e a segunda etapa da prova acontece neste domingo, dia 10 de novembro. Os participantes deverão chegar às 13 horas, horário de Brasília, e as provas começam às 13h30, com duração de 5 horas no segundo dia. Em decorrência de uma confusão envolvendo um som no último dia 3, o comandante da Polícia Militar de União, capitão Miguel Luz, informou que não será permitida nenhuma perturbação de som, seja de carro ou paredão na cidade de União, durante as provas do Enem até o fim do certame. No domingo próximo, haverá a segunda etapa das provas do Enem, a partir das 13 horas. Então, não será permitido nenhuma perturbação de som, seja ele de carro ou de paredão, porque se insistirem nessa prática, a lei será cumprida. Volto a informar, domingo eu vou reforçar o policiamento e caso ocorra perturbação do sossego alheio por parte de som, em particular para paredão, por paredão, será adotado todas as providências cabíveis como a lei determina. Será preso, será conduzido e será autuado em flagrante. Ok? A Polícia Militar agradece. Um homem acusado de homicídio foi absolvido pelo Tribunal do Júri em União no dia 31 de outubro, após 7 anos de processo. Entenda como funciona o Tribunal do Júri na reportagem de Alejandro Fernandes. No Brasil, muitos crimes que envolvem brutalidade e violência contra a vida são levados a júri popular. Isso significa dizer que cidadãos leigos, previamente alistados, em sã consciência e sob juramento, decidem se os acusados de um determinado caso são culpados ou não. Na semana passada, noticiamos que um réu foi absolvido no júri popular de um crime de homicídio ocorrido há 7 anos no povoado Juá, em que Josiel Borges matou Fernando Lages a golpes de facão. Em União, o júri é montado no plenário da Câmara de Vereadores da cidade. Não fomos autorizados a fazer nenhum tipo de registro durante o julgamento que absolveu Josiel. Nós convidamos este advogado para explicar um pouco melhor o que é um júri popular. O júri é composto por jurados, o juiz togado, Ministério Público e Defesa. Além de mais, o que está nos autos são as testemunhas, que são as partes ofendidas e o próprio acusado. Então o papel do júri é justamente, ao final do levantamento de tese do Ministério Público com a acusação que se dá com a ação penal pública e a defesa levantando a sua tese em confronto para se poder ter ao final um veredito, que na realidade o veredito é uma declaração de culpabilidade ou de absolvição do acusado. O Tribunal do Júri funciona em uma sala específica como esta. A sessão é presidida por um juiz que se senta ali naquela mesa. Mas as decisões são tomadas pelo Conselho de Sentença, ou seja, os jurados.
São 7. Eles se sentam aqui e são escolhidos por meio de um sorteio feito pela Justiça. Para ser jurado, o cidadão precisa ter mais de 18 anos, não ter antecedentes criminais, ser eleitor e concordar em prestar esse serviço gratuitamente. Ninguém pode ser impedido de ser jurado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou grau de instrução. Os jurados dizem se o réu é inocente ou culpado, mas é o juiz quem fixa a sentença. O júri é formado por 25 pessoas da sociedade civil previamente alistadas. Dentre elas, 7 são sorteadas e, a partir de então, ficam incomunicáveis entre si ou com qualquer pessoa até o final do julgamento, que normalmente leva horas para ser concluído. A sentença não é de competência dos jurados. A pena é fixada pelo juiz presidente do júri, diante de todas as respostas dadas pelos jurados. No último caso, julgado em união, não conseguimos falar com o Ministério Público, que ofereceu a denúncia. O advogado de defesa explica a tese que conseguiu a absolvição do réu após 7 anos de processo. A tese foi de legítima defesa. O Tribunal do Júri é o último procedimento dentro da segunda fase do processo, porque a primeira fase ela se encerra com a sentença de pronúncia. E com isso já existiu e hoje está aqui, foi convocado 25 jurados, dos 25 jurados serão 7 jurados sorteados. Desses jurados sorteados, eles terão o compromisso ao final de declarar a absolvição ou a condenação do acusado e a defesa espera com tranquilidade que os jurados entenderão a tese que José Borges das Neves, o qual esse fato aconteceu no dia 19/12/2012, por volta das 13h30, na comunidade de Juá, localidade rural de União. Nessas condições, a defesa espera que o entendimento dos jurados serão da mais transparência possível, até porque a exposição dos fatos serão demonstrados de acordo com o conjunto probatório carreado nos autos, que José Borges, naquele dia, agiu mediante uma injusta agressão, mediante uma violência iminente que estava ali acontecendo com ele, haja vista que poucos minutos anteriormente já estava com um facão para poder atacá-lo, foi quando foi dominado pelo proprietário da terra, em seguida ele persistiu dentro da propriedade. Então a gente espera que os jurados tenham, com base no princípio da livre convicção, que é o princípio que norteia os jurados, porque os jurados eles são juízes de fatos e não de direito, e eles terão essa liberdade e o privilégio, digamos assim, de ouvir de perto o próprio depoimento das testemunhas, como também o depoimento do acusado, que o acusado será interrogado aqui por este tribunal. Uma adolescente de 17 anos, desaparecida no último domingo, 3 de novembro, após realizar a prova do Enem em uma faculdade em Teresina, foi encontrada na cidade de União na tarde da última quarta-feira, dia 6. Ela foi reconhecida por populares que comunicaram à polícia. A Polícia Militar de União recebeu o telefonema da coordenadora do POPOM, que tinha recebido uma ligação de que uma jovem que estaria desaparecida desde a época das provas do Enem estaria em uma praça aqui na cidade de União. A guarnição se deslocou até lá, trouxe a jovem aqui para o quartel, foi mantido contato com familiares e através de fotos via WhatsApp confirmou-se realmente que é ela. Como esse sumiço causou muita estranheza, ela será conduzida para a Delegacia de Proteção ao Menor, para que lá seja averiguado o que realmente causou esse sumiço dessa jovem. Mas de antemão foi acionado o Conselho Tutelar para que pudesse acompanhar toda essa situação. O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Neste sábado, dia 9, o Centro Cultural de União recebe o espetáculo Jovita, ou a Heroína de 1865. A peça conta a história de uma moradora do interior do Piauí que ficou conhecida pela vontade de ir à guerra no Paraguai. A heroína ainda desperta curiosidade entre historiadores de todo o Brasil, sendo a mesma chamada de Joana d'Arc brasileira. O espetáculo começa às 7 horas da noite e a entrada é franca. Na tarde deste sábado, dia 9, acontece a última revisão solidária para o Enem 2019. As aulas serão no Centro Cultural e a entrada custa apenas 1 quilo de alimento não perecível. A revisão começa às 2 horas da tarde. Participe!
Os moradores da localidade Bandeira estão realizando bingos para arrecadar verbas para a limpeza do açude local. O próximo será dia 16 de novembro, à noite. As cartelas serão vendidas a preços simbólicos e a premiação ainda não foi definida. O açude Bandeira é um lugar de lazer, tradicionalmente no período chuvoso, e a fonte de renda para muita gente na localidade. Vamos agora conferir a movimentação esportiva de União com Alejandro Fernandes. A seleção de União Feminina Sub-17 se despediu da Taça TV Cidade Verde, que está sendo disputada em Teresina. Após uma brilhante primeira fase, União foi derrotada pelo Fluminense por 5-0 nas quartas de final. Já foram definidos os grupos do Unionense de Futsal, organizado pela Secretaria de Esportes. No masculino, 18 times vão participar da competição. Já no feminino, 9 equipes entram na briga pelo título unionense. A abertura acontece dia 15 de novembro no ginásio Pindungão. E neste sábado, dia 9, vamos conhecer o grande campeão rural 2019. Davi Caldas e Pedra de Fogo entram em campo às 18 horas no estádio Dr. Segisnando Alencar. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Continue acessando nossas redes sociais e saiba tudo o que acontece em União. Informativo Clique no Ar. Oferecimento. Vamos Linhas Terrestres. Mais conforto em suas viagens. Loja Diego Acessórios. A melhor e mais barata da cidade. Casa Nova Kids. A loja dos sonhos para seu filho. Emanuel Confecções. Qualidade e preço baixo. E Bazar 13, servindo bem para servir sempre.